Hoje nós estamos falando sobre missões e não podemos deixar de lembrar que temos uma missão em nossa família, em nosso lar. Então nós vamos ler a palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, que eu acredito que esse verso já está memorizado no coração dos nossos irmãos, e vamos fazer a leitura dessa palavra de Deus nesse verso 27 de Gênesis capítulo 1. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando refletindo pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos compartilhar, pela direção do Espírito Santo, podemos entender, irmãos, como um tema importante, dentro desse texto bíblico, desse amor de Deus para conosco, criando a família. E aonde nós, meditando em tudo, do que Deus fez na criação da família, que Deus trouxe a família, para que viva com Ele eternamente, nós trazemos para nós essa grande responsabilidade de honrar a Deus, por esse amor de Deus para conosco, para com a nossa família. Veja como Deus se expressa neste verso, usando aquele que foi escolhido para resgatar aquelas famílias que estavam debaixo do jugo de Faraó, ali no Egito. Ele, com todo o amor, ele diz: criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Claro e evidente que se trata de um casal, de uma família. E nós olhando hoje como essa família também criada de Deus, procurarmos compreender esse amor, Deus nos criando como sua imagem e semelhança. Olhe que responsabilidade foi cingido em nossos lombos, de sermos a imagem e semelhança de Deus como família. E como tema, acredito que os irmãos também poderiam trazer até esse mesmo tema, para a gente compartilhar, como famílias fomos criados para refletir a imagem de Deus. Esse tema vai nos chamar a atenção, que nós temos que com o nosso lar, com o nosso casamento, com a nossa família, com os nossos filhos, fazer-se refletir a imagem de Deus. E fazer refletir a imagem de Deus é conhecer quem é Deus, para que a nossa família viva como Deus vive, como Deus é, santo, puro, fiel, sincero, leal. É o que nós como família devemos, se somos a imagem de Deus, porque fomos criados à sua imagem, homem e mulher, e semelhança. Nessa caminhada que nós estamos, em um mundo que as Escrituras dizem que jaz no maligno, vamos entender que deve existir em nós uma fé muito crescente, para que você possa superar e suportar as coisas do mundo da qual nós estamos e nossa família estão inseridas aqui neste mundo. Um compromisso de uma alta responsabilidade com Deus, porque foi assim que Deus nos criou. Para sermos a sua imagem e semelhança. Nós está no plural. É uma palavra que está no plural. Nós, famílias.
Todos. Aí você vai lembrar como Deus tem esse amor tremendo pela família, quando Paulo, um texto que eu recomendaria para todos casados e para aqueles que vão casar, 1 Coríntios capítulo 7, Paulo discorre ali todas as situações, a respeito da família e do casamento e de algumas situações que acontecem, para que nós possamos proceder conforme ele orienta. Porque Paulo, como um escolhido de Deus, e o apóstolo dos gentios, esteve ali naquela cidade tão difícil, naquela igreja desobediente, que era a igreja de Coríntios, para orientar aquelas famílias a procederem conforme a palavra de Deus, para que se tornassem famílias abençoadas, famílias vencedoras. Hoje, irmãos, as famílias têm sofrido, eu digo sem medo de errar, irmãos, pela convivência, pela palavra e pelo dia a dia da vida na terra. As famílias hoje sofrem pela desobediência a Deus, por falta de compromisso, por falta de lealdade e fidelidade a Deus, de querer pagar o preço da sua vitória, de querer assumir o papel como família de Deus. E aí uma coisa que a gente não gostaria de ouvir, mas é o que nós estamos vendo. Famílias sendo desgraçadas, destruídas, desmontadas, assoladas pelo mundo. Irmãos, nós confiamos no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus transforma. Eu sou um exemplo. Vocês são um exemplo. Quem nos transformou foi o poder da palavra. Por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós confiamos, por aquilo que nós estamos vivendo. Cabe a nós agora pagar esse preço, aceitar. Irmãos, não há feridas que não possam serem saradas. Agora o remédio, irmãos, para a cura é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é a obediência à palavra. Muitas das vezes, irmãos, nós lamentamos dentro das igrejas, como servos, como família de Deus, e passamos problemas gravíssimos, porque somos desobedientes dentro da igreja, ouvindo aquilo que Deus quer trazer como solução, como vitória para você e para a sua família. Olha o que o verso diz, nós somos criados em imagem e semelhança do Senhor, homens e mulheres, família. A gente lembra também aqui mesmo no livro de Gênesis capítulo 2, quando Deus chama Abraão e abençoa todas as famílias através da família de Abraão, a fé de Abraão que deve ser imitada por nós, de obediência, de temor. Lembre que a prova da fé de Abraão foi forte. Um filho que ele almejava, mas sua esposa, de muitos anos, já velhos, Deus vai lá e abre a madre de Sarai. Eles se alegram, porque era o que eles esperavam, eles aguardavam esse presente. E depois Deus chega a eles e pede o seu filho de volta. Imaginemos como não ficou o coração de Abraão. Mas uma coisa que a gente precisa refletir profundamente. A fé de Abraão estava acima de qualquer sofrimento ou situação que ele estivesse enfrentando. Ele precisava ser obediente. Esse é o grande exemplo. De preços altos que a gente pode pagar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. E muitas das vezes nós mesmos nos abstendo de muitas situações, não compartilhando com certas situações dentro da própria família. Eu tenho um exemplo meu mesmo.
enfrentei muitas coisas. Dentro da minha família, rejeitando alguns convites e algumas situações. E contrariei muita gente. Irritei muita gente. Muitas que se levantaram, brigas existiram. Mas eu não abri mão. E não podemos abrir mão. Porque a nossa vitória é garantida. Se você perseverar, você vai ver a vitória acontecer. Se você tiver essa fé de Abraão, você vai ver as coisas acontecerem para o bem da família, para o bem da sua vida. Foi o que aconteceu com Abraão. Na hora de imolar o seu filho, Deus ficou conhecido como Jeová Jireh, o Deus da providência. Providenciou aquele que deveria ser imolado naquele holocausto. Você não crê não que Deus vai providenciar aquilo que você vai alcançar a sua vitória? Tem que crer, agora tem que praticar, tem que se envolver, tem que não aceitar os erros. Deus tem a solução, irmãos. Por mais que você passe um mês, vamos dizer assim, chorando, lamentando situações, mas a fé é firme e segura. Vamos lembrar mais da Bíblia? A Bíblia diz, se você chorar a noite toda, logo cedo vem alegria na sua vida. Agora você crê? Se crê, coloque em prática na sua casa, na sua família, na sua vida. É a sua missão. E essa nossa missão como família é fazer cumprir a vontade de Deus em nossa casa, em nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Irmãos, Deus não mente, Deus não falha, nós que precisamos confiar, nós que precisamos acreditar, e acreditar é praticar o que Ele lhe coloca nas posições. Se nós refletirmos, a gente pode observar claramente, que muitas das vezes nós fugimos, se escondemos de Deus, para cometer pecado, para errar, contrário à vontade de Deus. Muitas das vezes acontece, irmãos. Temos que ser humildes para aceitar, para vencermos, para nos corrigirmos. Foi o que Paulo disse a Timóteo, que queria o ministério episcopal. Paulo começou a preparar ele, porque ele ia cuidar de famílias. E Paulo disse, olha Timóteo, toda palavra é inspirada por Deus, viu? É de Deus, para ensinar, corrigir, repreender, ou redarguir, algumas traduções. Ensinar, corrigir e repreender. Então, como eu não posso aceitar essa palavra de Deus, que ela vai me corrigir, que ela vai me repreender, que é para o nosso bem? Veja que antes ele diz, toda palavra é divinamente inspirada. Então, se a de Deus é bom, se a de Deus é vitória, se a de Deus é alegria e paz, mesmo que você pague um preço para mudar aquela situação. A palavra de Deus é nossa solução para a vitória, para a alegria, para a paz, para a vida eterna. Irmãos, nós amamos nossa família, mas esse amor tem que ser declarado com a palavra de Deus, ensinando e orientando. Não foi assim que Salomão disse para ensinar as crianças? Ensina um caminho que seu filho deve andar, para que ele mais tarde não se desvie deles. Pare e reflita, se nós não somos os responsáveis da tristeza que chega a nós. Irmãos, o mundo pode estar na situação como se encontra hoje, de tristeza, mas a nossa alegria está dentro de nós. A nossa alegria é Jesus Cristo, Ele entrou. Lembra que quando Ele disse para você, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, se você abrir a porta, eu vou entrar, e você ser um amigo, vou estar junto com você? Você fez isso. Então a sua alegria está dentro de você. O mundo é que está em tristeza, o mundo é que está em choro, o mundo é que está em dor. Vocês sabem disso, que a gente estamos aqui caminhando.
E quando Jesus entra na sua vida, é pela sua direção, pela sua obediência e temor a Deus, que você vai suportando e vai mudando sua família. Precisa querer pagar o preço. Situações que muitas das vezes vai ser necessário jejuar. Situação que vai ser necessário de orar mais ainda e fazer orações específicas. Orações que você pega só naquela causa, naquela situação. Você pagar um preço de tirar 1 ou 2 horas de relógio, entrar num quarto ou num lugar onde você está só com Deus e você ali se derramar. Deus quer lhe abençoar, Deus sabe da sua situação, mas Ele quer que você confesse. Essa é uma missão da família, é uma missão nossa. Muitos pais e mães que estão aqui agora, maridos e mulheres que estão aqui agora. Essa missão é nossa, irmãos. Famílias. Vocês já refletiram o que ouviu agora? Que nós somos a imagem e semelhança do Senhor? Que grande responsabilidade dessa missão, de declararmos na prática da vida, dentro da nossa família, que nós somos sim a imagem, que a nossa família é a imagem e a semelhança do Deus vivo de Israel. Irmãos, queridos, nós todos, como famílias de Deus, fomos criados para refletir a pessoa de Deus, como indivíduos, por exemplo, de personalidade, de intelecto, de emoção e vontade. Os dois irmãos foram criados à imagem de Deus, o marido e a mulher. Os dois foram criados à imagem de Deus. Talvez até essa palavra seja muito forte para alguns, mas eu digo, ela é forte para lhe dar a vitória. Ela é forte para lhe dar forças para que você mude, para que você veja a sua família sorrir, para que você veja a sua família vencedora, para você ver sua família guardada para a eternidade com Deus. Amados, uma característica para famílias criadas para refletir a imagem de Deus, ligados e unidos na diversidade. Ligados e unidos na diversidade, que é o que mais vivemos hoje nessa terra. Problemas e mais problemas. Mas a primeira característica da família, meus queridos, amados irmãos, que reflete a imagem de Deus, ela vence as adversidades, ela vence os problemas dentro da família, as situações adversas dentro da família. Porque a palavra de Deus é aquela que vai suprir o que você precisa, espiritualmente e materialmente. Ela que é o alicerce para você vencer e manter de pé diante da sua peleja, diante da sua batalha. Já falamos hoje aqui. Agora é preciso acreditar como família de Deus. O apóstolo Paulo falando àquela igreja de Roma, que nós somos mais do que vencedores. Aquela morte de Jesus Cristo na cruz não foi em vão. Aquele sangue derramado foi o sangue que nos justificou do pecado e nos trouxe alegria de vida. Foi ali que nós somos purificados, para receber de Deus o poder do seu Espírito e da sua palavra em nossas vidas, para que a gente vença a adversidade. Mas, irmãos, é uma coisa que a gente tem que assumir. Mas nós temos um papel a fazer. Eu já orei, deixou para lá. Eu já conversei com Deus, deixou para lá, tem que ter atitude. Alguém vai ficar de mal de você. Eu tive alguns da minha família que vivia nas farras comigo quando eu andei lá no mundo. Ia para minha casa, para a gente brincar, a brincadeira como família, mas regada a bebidas, a erros,
a pecados. No dia que Deus me libertou e me deu a grande vitória da minha salvação, eles chegaram lá, que Satanás não perde tempo, na minha casa, como eu ia aceitar eles da mesma forma de antes, compartilhando com tudo de pecado. Eu disse, não, aqui mais não, acabou. Isso aqui na minha casa mais não, acabou. Sou seu amigo, sou seu cunhado, foram vários cunhados que viviam comigo assim, né, família. Que na minha casa não dá mais não. Eles ficaram de mal de mim mais de ano. Os meus colegas de trabalho, onde eu trabalhei, que convivia também com eles no mundo, eles não queriam aceitar, que era o diabo não querendo deixar que eu me segurasse e que eu continuasse a minha peleja de vitória que Deus me deu. Eles chegaram a pular até o muro da minha casa, lá onde eu morei no Orlando Santo, o muro era alto. Eles pularam para me arrancar de dentro de casa, porque eu não saía, o portão era fechado, era aqueles portão grande fechado. E eles pularam para me arrancar, para me levar para o mundo, para me beber. Mas Deus tinha me libertado de verdade. Muitos deles ficaram de mal de mim. Não queria conversa comigo mais. Se me visse na rua, desviava, não falava. Mas vocês querem saber do resultado de hoje? Eles todos se alegram, me abraçam, felizes quando me vê, que sabe que verdadeiramente eu fui transformado. Olha, para eu ir para a igreja, eu passava pelo bar onde eles ficavam tudo bebendo. E eu fazia questão deles verem a Bíblia na minha mão. Claro que existia rumores entre eles, né? Quando eu caminhava para a igreja. Teve um lá na frente, um dono de um bar lá na frente, que por 3 vezes, ele me seguiu, para ver se realmente eu ia para a igreja. Me seguiu até a igreja. Na 3ª vez ele entrou na igreja e se converteu. Seu Zito era o dono de um armazém de um bar lá próximo da minha casa. Então, irmãos, mas é luta. É preço. Você precisa confiar na palavra de Deus, naquilo que Ele lhe orienta, que Ele lhe ensina, que Ele lhe ordena. E você colocar na prática da sua vida. E você exercitar. Sabe quantos anos tem que o Senhor me arrancou da bebida? Paulo de Clê tem quantos anos? 39, né? É que Valéria tem 42, né? Então ele tem 38 anos. 38 anos que Deus me libertou do álcool. Daquele dia até hoje eu não coloquei nenhuma gota. Mas eu recebi proposta do diabo para tomar um golezinho, que não fazia mal. Mas você ouve até muitas das vezes em alguns lugares que se dizem como igreja de Cristo que pode beber. Mas se você olha que a Bíblia tira o homem da consciência, é a hora que o diabo leva ele ao pecado. Se ele cair nessa besteira, ele vai se desviar do Senhor. Quem é o diabo que a gente conhece? O pai da mentira. Não é? Então, meus queridos irmãos, olha que responsabilidade, irmãos amados, ligados e unidos na adversidade. Paulo diz à igreja de Roma, no capítulo 6, verso 5, porque se estamos sido unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Amém? Diz a palavra de Deus, homem e mulher o criou. Homem e mulher o criou. Irmãos, se entende que o casal, ele revela claramente suas características e profunda sobre a pessoa de Deus.
Não é difícil hoje a gente entender. Quando você vê o comportamento de alguém, você tem tranquilidade para discernir se é de Deus ou não é. Nós, irmãos, entendemos isso. E a família, o casal, ele consegue revelar essas características profundas. E nós enxergamos essa ideia mais perfeita quando observamos esse contexto que diz assim, pela primeira vez, não é, dessa narrativa, quando Paulo fala sobre a família, na questão de obediência e temor, e Moisés, quando ele fala sobre ser santo, o plural, não é, entrou nessa história, onde Gênesis, no capítulo 1, só agora no verso 26, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A minha imagem, disse Deus, conforme a minha semelhança. A responsabilidade e a autenticidade da criação do homem está refletida, irmãos, pelo conselho deliberativo da própria Trindade, naquele sexto dia da criação. No verso 31 desse mesmo capítulo 1, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. A unidade e a pluralidade, está vendo? A unidade e a pluralidade, como expressão da imagem de Deus. Que momento maravilhoso, de a gente ouvir de Deus que fomos criados, famílias, como imagem e semelhança, e que temos essa missão de manter essa imagem e a semelhança de Deus em nosso lar, em nossa casa, em nosso casamento. Deus está à nossa disposição, irmãos, para nos ajudar. Vocês lembram de Mateus 28, verso 19, a última frase? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Como podemos temer alguma coisa se a promessa de Deus é estar conosco? Como disse o salmista, que é outro texto que falamos muito, no 125, verso 1, os que confiam no Senhor. Então nós não temos que temer nada. Nós temos que ter atitude de fé, confiança, para que a gente veja a nossa família feliz, mas uma felicidade real. Não é a mentira que o mundo ensina, coisa errada dizendo que está sendo feliz, é o que eu vejo sempre na televisão. Pessoas no pecado, no erro, e dizendo que estão felizes, eles estão cegos, o diabo está enganando, o diabo é o pai da mentira. Agora eu estou feliz. Irmãos, eu vi uma situação dessa, de uma pessoa que congregou aqui com a gente, e uma pessoa que esteve na frente da igreja, que glorificava a Deus sempre nesse lugar santo, dizendo que essa igreja vivia e vive sim, a palavra de Deus. Essa pessoa mais tarde começou a desdenhar de Deus, da sua palavra. Hoje está no fundo do poço maior que existe, com tristeza e dor que compartilhamos. Mas veja como temos que levar a sério. Veja que não se brinca com Deus, não se desdenha da palavra de Deus. Não se duvida da palavra de Deus. Deus é santo, mas é justo. Deus é amor, mas Deus é juízo. E a gente precisa honrar a Deus, porque Ele nos honrou na sua criação. Nós precisamos honrar a Deus com a nossa família, com o nosso lar. Irmãos, a verdade mais importante sobre a humanidade é que ela é a imagem dos céus. Essa é a verdade. Porque Deus criou o homem e a mulher como sua imagem e semelhança. Muitas das vezes, quando eu encontro alguém, uma pessoa, ali na sarjeta, você passa e vê,
Eu sempre compartilho comigo mesmo, eu digo, oh, meu Deus, Satanás querendo desfazer daquilo que o Senhor criou como imagem e semelhança do Senhor. Eu vejo ali deitado, numa situação trágica, triste, suja, como o diabo trabalha, para querer humilhar aquele que Deus criou como sua imagem e semelhança. E é o caso de muitas famílias. E nós precisamos ter essa responsabilidade, irmãos. Nós já temos o poder de Deus em nossas vidas, gente. Para cuidar da nossa família, nós não podemos ser covarde. Paulo disse a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, verso 7. Capítulo 1, verso 7. Que nós não recebemos espírito de covardia. E muitas das vezes nós somos covardes como servo do Senhor. Não temos coragem de chegar na nossa casa e dizer que Deus é quem está dentro dessa casa, é quem comanda o lar. Você vai lembrar de Salomão no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão são os que edificam. Muitos se acovardam, têm medo. Medo de quê? Se o Deus que está em sua vida é o Todo-Poderoso, é onipotente. Fica com medo. Meu irmão, quem nos guarda, quem nos sustenta, quem nos mantém é Deus. Não é homem não, nem mulher. É Deus. Nem filhos. Nem filhos. Vamos lembrar de um caso triste da Bíblia? Abaixo, só vou dizer um nome, vocês vão lembrar o resto. Eli. Por que ele perdeu e morreu e quebrou o pescoço quando caiu da cadeira? Por causa dos seus 2 filhos. Nós amamos nossa família, mas não podemos ir para o inferno por causa de algum membro de nossa família. Nós devemos trabalhar, ajudar a eles terem encontro com Jesus Cristo. Mas se lembre que Judas esteve com Jesus Cristo, e Jesus não pôde fazer aquilo que era o dever de Judas, crer e confiar, e continuar perseverando. Ele escolheu a coisa terrena, e a desgraça chegou até ele, a morte. Então, meus amados irmãos, ligados e unidos na diversidade, a família unida, seja qual for a dificuldade, porque Deus está com você, a promessa de Deus é de lhe dar a vitória, é uma missão nossa. A família que reflete a imagem de Deus tem essa missão, de abençoar o seu lar, de abençoar o seu casamento, de abençoar os seus filhos. Segundo ponto, quando Deus criou o homem, Ele disse, algo está faltando. Veja no verso 18 do capítulo 2, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-eis uma adjuntora que lhe corresponda, família. Deus não deixou o homem sozinho. E disse que ia trazer aquela que estaria junto, aquela que estaria ligada, aquela que estaria nos seus projetos e sonhos, ajudando, auxiliando, cuidando junto com o seu marido. Cuidando junto com o seu marido. Algo estava faltando para ser uma família completa. Amados, é importante a gente entender que nesse texto que nós lemos, foi a única vez que Deus declara algo que não era bom. Foi na criação do casal. Ele não achou bom que Adão estivesse sozinho. A única parte que Deus não achou bom foi que o homem estivesse só. Ele criou a sua auxiliadora. Você vai lembrar, porque somos
estudiosos das Escrituras Sagradas, para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu digo, nós somos nós, a igreja. Quando Paulo, nas suas cartas, não tem uma carta de Paulo que Paulo não trate dos deveres domésticos, mostrando a situação do marido, da esposa e dos filhos. Interessante, né? E Paulo não casou, mas foi escolhido para falar da família do casamento. Eu falei em 1 Coríntios 7, mas Paulo falou à igreja de Efésios, de Colossenses, de Tessalonicenses, Paulo falou à igreja de Coríntios, tudo sobre família, os deveres domésticos. Pedro fala só em uma carta, na primeira, no capítulo 3, logo nos primeiros versos. Pedro só fala em uma carta sobre os deveres da mulher e do marido e dos filhos. Então, irmãos, é uma missão nossa, está aqui a direção. Você veja, lembrando de Efésios 5, para os maridos que aqui estão presentes e aqueles que vão estar ouvindo, que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E para a mulher, Paulo vai dizer que ela deve ser submissa a seu marido, estar do lado dele, caminhando com ele, auxiliando a ele, fazendo parte de seus sonhos e projetos. São ensinos, palavra de Deus, e por que não pôr na prática? Mas vamos para Efésios 6, quando Paulo vai falar dos filhos, que eles devem honrar os pais, honrar pai e mãe. E Deus dá uma bênção grande para aqueles que honram. Como promessa de primeiro mandamento, vida longa. Vida longa. Está vendo como as Escrituras ensinam como é uma família verdadeira? Uma família que reflete a imagem de Deus. A família, irmãos queridos e amados, tem a sua missão, o seu compromisso dado por Deus, de você ser a imagem e semelhança, a sua casa, o seu lar, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, é responsabilidade nossa. Não é palavra do pastor da igreja, e não é palavra de nenhum homem, é palavra do Senhor. E o Senhor foi quem criou a família. Ele instituiu, Ele é o dono. Que falamos anteriormente, o sofrimento vem por causa da nossa desobediência, que não temos coragem de obedecer a palavra de Deus, queremos obedecer em parte, temos medo do incômodo, porque a palavra de Deus vai incomodar quando chega em alguém que não conhece. Nós temos medo, ficamos com medo. Por que você viu Paulo apanhar muito na rua, tomar varada na rua, um homem que era importante em Roma, antes de Jesus resgatar ele? Um homem importante, um homem que tinha honra em Roma, mas apanhou no meio da rua, por causa de Jesus. Pedro e João foi preso por causa de Jesus. E o próprio Jesus disse, seríamos perseguidos, atribulados e até presos, levados aos tribunais, por causa dele, por causa do seu nome. Por que o Brasil está passando essas situações hoje? Por causa do nome de Jesus. Mas a vitória é nossa, irmãos. A vitória é da nossa família. Você é ungido, você recebeu a bênção de Deus. Você agora vai realizar a vontade de Deus na sua casa. Você agora vai levar a sua casa a viver debaixo da graça. E começa de cada um de nós. Vai se irritar alguém, mas depois melhora, meu irmão. Fica só na dispensação do Senhor. Vamos lembrar de outro salmo que a gente fala muito aqui. Essa situação que eu vou enfrentar, mas meu marido, mas minha esposa, mas meu filho é isso e aquilo, é brabo. E tem brabo para Deus? Golias não era brabo e grande? Davi não era maguinho, fininho?
e com a pedra derrubou Golias? Por que você não pode destruir o mal da sua casa, da sua família, que vem contra a sua família? Aquela peleja que está em nossos membros familiares. Lembra de Davi, que ele destruiu? O gigante ainda cortou a cabeça e levou a cabeça lá para dentro da cidade de Israel. Então, irmãos queridos e amados, a nossa vitória está selada. Só precisamos tomar a direção. Só precisamos acreditar em Deus. Ele vai estar com você. Ele é a sua força. Vamos lembrar do Salmo 121 que eu falei, né? Verso 1. Quem lembra? Será que esse salmo é de Davi, será que ele não lembrou naquele dia que ele teve com Golias lá? Ele chegou ali na frente de Israel, de Jerusalém, cheio de montes. Ele estava enxergando isso. Eleva os meus olhos para os montes. Ele vendo ali aqueles montes. Mas não é deles que vem meu socorro. É do Senhor. É o seu socorro, é o socorro de nossa família, do nosso lar, da nossa família, das nossas igrejas. Vocês não entendem que esses antissemitas que vivem aí na liderança das nações, se eles pudessem, eles destruíam a igreja de Cristo? O comunismo destruía a igreja de Cristo? Eles disseram, eu ouvi isso. Há muitos anos atrás, a história é essa, que o comunismo destruiria o cristianismo. Por que eles nos destruíram? Mateus 16:16. As portas do inferno. O que é que a gente tem que ter medo, gente? É palavra de Deus. Vamos refletir. A gente não perde, nós somos vencedores. Assuma isso. Assuma que sua família é vencedora e que o Senhor, Deus de Israel, é o Deus do seu lar, da sua casa, do seu casamento, dos seus filhos. Você pode ter agora alguém da sua família que ainda está no deserto, mas comece a orar, a pagar o preço, a falar da palavra, a jejuar, a vir à igreja, a servir a Deus. Pague o preço. Mas muitas das vezes queremos e ficamos folgados, relaxados, acomodados. Quando eu puder, aí eu vou. Como você pode, se a Bíblia disse Jesus, lá em Mateus 7, verso 7, é buscando que encontra, é pedindo que Ele dá, é batendo que Ele abre. Tem que buscar, irmãos. Não é ficar sentado esperando cair, que não vai. É orando, é ouvindo a direção que Deus vai estar lhe dando para a sua família, para a sua casa. Ele garante o resto. Fique tranquilo, só façam. É garantia de Deus, não é de um homem. É do Criador dos céus e da terra, o Deus vivo de Israel. Então, irmãos, é importante a gente entender que foi essa única vez. Foi depois que ele fez o homem e viu que ele estava só. Isso não quer dizer também, irmãos, que significava que existia imperfeição, ou pecado ou erro na criação divina. Isso não quer dizer isso. É porque Deus viu que Ele queria uma família, que o homem sozinho não era família. Se Ele queria um povo para viver com Ele. Porque Deus nos criou para viver com Ele eternamente. Ele é o nosso Pai Celestial. Então, meus irmãos, Gênesis 1:3, e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e foi tarde e amanhã do sexto dia. No terceiro ponto que a gente vai compartilhar para encerrarmos, antes de chegar nesse terceiro ponto, nós vamos lembrar de uma coisa, que esse mistério, irmãos queridos, amados, teológico, que são bem profundos, é grande. Mas no casamento, lembrando da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 em 1,
cada um com a sua função. O nosso lar são 2 em 1, uma só carne, não é? 2 em 1, mas cada um tem o seu papel, um de marido, outro de mulher. Na Trindade, Deus, Pai, Criador dos céus e da terra e sustentador. Deus Filho, Senhor e Salvador da humanidade. Deus Espírito Santo, guia e consolador. O marido e a mulher, cada um na sua função, pai e mãe. É essa a nossa função, é esse mistério que nós devemos, irmãos, vivenciar. É 3 em 1 e 2 em 1. Esse foi o propósito original de Deus para o homem e a mulher. Então, irmãos, a família que reflete a imagem de Deus, os seus princípios para o casal é desejar estar debaixo dos propósitos de Deus. Os seus princípios é desejar estar debaixo dos propósitos de Deus. O que quer dizer isso? A gente desejar que Deus seja verdadeiramente as regras para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso casamento, porque Ele é perfeito. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, como ouvimos sempre. Então, esses princípios de Deus devem ser o centro da nossa casa, da nossa família. É uma missão nossa fazer se cumprir. Quando você vai para o Salmo 128, que também é de Salomão, você vai ver a família, a mesa, a esposa, os filhos, tudo na ceia, tudo comendo, tudo se deliciando dos melhores de Deus, e eles alegres, a mulher, o marido e os filhos. Salmo 128. É o que nós queremos, e se nós queremos, é preciso colocar esses princípios de Deus em nosso lar, ser o centro da nossa casa, ter uma família cristocêntrica, uma família que Jesus é o centro desta casa. Em primeiro lugar desse princípio, irmão, o casal precisa valorizar as diferenças entre si e ter uma vida harmoniosa. Olha aí, primeiro, irmãos queridos e amados, princípio que a gente coloca em primeiro lugar: o casal precisa valorizar as diferenças entre si e procurar ter uma família harmoniosa. Sabe o que quer dizer isso? Um compreender o outro. Mesmo que você tenha alguém na sua casa que ainda não se converteu, vamos dizer, alguma parte do cônjuge, mas se você é convertido, você precisa manter a harmonia, você precisa viver na paz, você não pode estar gerando problemas. Está vendo que tudo de problema é causado pelo próprio homem. Todo problema da família é causado por algum membro da família. Mas nós somos de Deus, nós somos a imagem de Deus. Então nós temos que aplicar os princípios. A saber suportar, a saber vencer pelo poder da palavra. Mas não abrir mão da verdade, não abrir mão de Deus. Manter, em primeiro lugar, esse princípio. Em segundo lugar, irmãos, o casal reflete a imagem de Deus quando desenvolve os atributos comunicáveis e relacionáveis de Deus, como amor incondicional, bondade, longanimidade e misericórdia. Olha quanto nós temos que aprender. Porque você vai encontrar alguma dificuldade na família. Você vai encontrar alguém que vai ser contrário, né? E você tem que se manter. Lembra uma coisa que a Bíblia nos ensina? Que é melhor você ouvir mais do que falar? Ser tardio em falar? Porque não cresce, o problema não desenvolve. Você vai falar aqui, ó, na presença de Deus, diante daquele problema, daquela situação que o seu cônjuge possa ter gerado, ou seu filho, ou o pai ou a mãe para o filho. Em segundo lugar, esse princípio, para o casal que deseja estar debaixo do propósito de Deus. Essas qualidades, irmãos, requerem comunhão,
união e unidade. Requer tudo isso. Eu oro muito, pedindo a Deus que Ele me faça eu produzir cada dia mais paciência, mansidão, domínio próprio, controle e perseverança. São minhas orações diárias. Aqui está uma carne que nos leva a descumprir o que a gente precisa produzir, os frutos do Espírito. E a gente precisa orar. São duas pessoas que se relacionam, que pensam diferente, mas que Jesus veio para que esse pensamento seja sincronizado, harmonioso, entre o casal, entre a família, entre o lar. Por isso que sempre eu falo que o casamento é a três, o homem, a mulher e Cristo, para que as coisas estejam bem centralizadas, para que a harmonia seja real naquele casal, naquela família, naquela casa, na vida dos filhos. Olha a nossa responsabilidade, que todos que estão aqui são crentes, todos. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Se segurar, se manter firme, dentro da adversidade, naquela situação mais difícil que você possa encontrar. Jesus vai ser esse, o que vai tornar possível a sua vitória. Agora, voltando do início, tem que ter uma fé prática, uma fé em exercício. Não abrir mão dos princípios de Deus para a sua casa, para a sua família. Não abrir mão, que a sua vitória é garantida, gente. Não tenha medo. Claro que nós não vamos brigar. Eu terminei de falar que temos que produzir os frutos do Espírito. Mas você não abrir mão é da verdade. Se Chico, Francisco ou Manuel vai errar, mas você permanece seguro, verdadeiro. E essa pessoa que possa ir errar, ela vai lhe ver que você não abriu mão, que você está com um Deus verdadeiro, todo-poderoso. E Deus, mesmo Deus vai fazer ele se quebrar. Deus vai fazer ele se quebrar, aquela pessoa da família. Mas veja que tem que ter posição nossa. Esses princípios, deixando o propósito de Deus acontecer em nossa casa. Então, meus queridos, em terceiro lugar e último, esse princípio para o casal que deseja estar debaixo do propósito de Deus, é o relacionamento, buscando no Senhor. E até podemos falar no relacionamento de namoro e noivado. Esse relacionamento de namoro e noivado deve ser protegido contra a intimidade física, que Deus reservou somente para o relacionamento conjugal. Deve ser preservado. Não pode ter nem nada de relacionamento físico enquanto se namora ou é noivado, ou é noivo. Porque são princípios que Deus reservou só no relacionamento conjugal, só a partir do casamento. Antes disso, nada. No namoro e no noivado. Ouça, Hebreus 13, 4. Honrado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Aqueles que cometerem esse pecado, Deus vai julgar. Irmãos, intimidade precoce suja a imagem de Deus, do casal, antes de completamente ser formada. Então, namorado e noivo não pode ter intimidade entre um e outro, porque será julgado por Deus. Por que você vê na televisão casos e mais casos de crimes horrendos por causa desses relacionamentos errados? De jovens, muitos jovens, jovens mulheres, jovens homens. Relacionamentos errados, relacionamento sem ser casado, na prática. Jovem que começa a namorar, porque hoje a vida da juventude ímpia, se não tiver relacionamento, não é homem, não é mulher. Estão contrariando a vontade de Deus, os padrões divinos.
Por isso que é cada morte, cada crime doloroso que você vê na televisão. Pela desobediência e a prática imoral, de fornicação, de adultério. Não se brinca com Deus. Não se brinca com Deus. Então, irmãos, a imagem de Deus é formada através da aliança do casamento. Então, não pode ter outro relacionamento fora do casamento. Não deve, é a ordem de Deus. Não é de um homem, é de Deus. E Deus não brinca. Deus, ele é fiel à sua palavra. Então, o jovem deve se preservar. A gente sabe que o pecado estragou a festa, não é? A partir da queda. Quando aquele casamento maravilhoso, aquela união perfeita, quando foge da direção de Deus, que o pecado entra, destrói tudo. Aquilo que seria uma festa maravilhosa, uma alegria de um casamento, se destrói, porque deixou o pecado entrar. Então, meus queridos, a imagem de Deus precisa e deve ser urgentemente resgatada. Nós temos que zelar pela nossa família, porque é missão nossa. Isso o homem, a mulher e os filhos. Devemos preservar aquilo que Deus, com grande amor, trouxe para nós como famílias santas, escolhidas, que Ele nos traz para viver conosco eternamente. Que nós sejamos corajosos e seguros que Deus está presente conosco, Deus está do lado da gente, para que a gente possa ter essa atitude perfeita, para salvar a nossa família e para trazer alegria e harmonia para o nosso casamento, para o nosso lar. Amém? Que o Senhor nos abençoe cada dia grandemente, a nossa família, e que essa palavra de Deus, ela fique guardada em nossos corações. Vamos orar então? Nossa irmã Maiara Teixeira vai estar orando ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a nossa família, o nosso lar, o nosso casamento, os nossos cônjuges, os nossos filhos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais, cada família, cada casamento, cada lar. Amém. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre vós, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o vosso casamento, sobre os vossos filhos, sobre essa igreja santa, viva, gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que aqui se encontra presente, sobre toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos da face desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja santa, viva, vencedora do Senhor Jesus Cristo diz: amém. Glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estão dispensados.